município de Santarém. Sr. Deputado Bernardino Soares. Sr. Presidente, estava a fazer sinal há um bocadinho porque esta proposta tem também reflexo no mapa 2, o tal dos mapas por preencher, no anexo 2, perdão, porque o município de Santarém vem aqui não por razões de alterações do limite territorial destas freguesias que são por agregação, mas porque houve a transferência, sem estar referida em mais lado nenhum, de uma freguesia de Santarém para a Golgã, que continuamos a não ver resolvida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, de facto o artigo 3º ainda não foi votado. O que acontece aqui é que entrou agora uma proposta que pretende responder às questões que temos vindo aqui a colocar. Sr. Presidente, na altura própria vamos pronunciar-nos sobre ela, com certeza que haverá oportunidade disso. Mas há uma coisa que fica já clara, é que a maioria anda com este processo há vários meses e, como o faz nas costas do povo e dos autarcas deste país, quer extinguir freguesias à martelada, como se vê por esta proposta que entrou agora. Mas, por favor. Sra. Presidente, aqui no município de Vila Nova de Gaia temos aqui uma regra que eu não vejo qual seja a sua base legal, que é a de se estabelecer que a sede é por alternância entre as várias freguesias a extinguir. E até agora não encontrei nenhuma base legal para esta possibilidade e tenho até dúvidas que exista, porque suspeito que se existisse, outros municípios também poderiam ter aproveitado ou também quereriam ter aproveitado. Para interpelar a mesa sobre estas novas propostas e esclarecimentos. Faz favor, Sr. Deputado. Sra. Presidente, o Sr. Deputado Leitão Amaro referiu em relação às sedes que a norma é a que refere do artigo 5º da Lei 22. Bom, mas o artigo que as autarquias escolhem as suas sedes. Foi o que o Sr. Deputado disse. Mas eu vou ler o que é que diz o artigo 5º. Diz: no prazo de 90 dias após a instalação dos órgãos que resultem das eleições gerais das autarquias locais de 2013, a Assembleia de Freguesia delibera a localização da sede. Portanto, o que é que acontece aqui? Isto é o que está na lei. Isto é, a seguir às eleições, a autarquia deliberará qual é a sede. O que é que esta lei faz? Se não houver deliberação em 90 dias, assume que a que está nesta coluna do anexo apresentado pelo PSD e pelo CDS fica a ser a sede, para não haver um vazio. Este é o mecanismo legal que está previsto. E o que eu pergunto é porque é que para todos os municípios há uma localidade ou uma rua, uma morada explicitada, e em 2 municípios a sede é rotativa. Eu acho que se a sede pode ser rotativa, isso tem que vir previsto em algum lado. Se calhar, muitos dos outros municípios teriam optado pela tal sede rotativa. Portanto, quanto às sedes, é isto. Quanto à extinção, o Sr. Deputado referiu o artigo 9º, em que se refere tanto às freguesias de agregação como as de alteração de território. E diz o artigo 9º, no número 3, que estas freguesias, ambas, mantêm a sua existência até às eleições gerais para os órgãos das autarquias locais de 2013, momento em que será eficaz a sua cessação jurídica. Eu pergunto-lhe, Sr. Deputado, então para que é que serve o artigo 4º? Se o artigo 9º já previa isto em relação às 2 freguesias. E pergunto-lhe mais, pegue, por exemplo, no anexo em relação ao município da Amadora e diga-me, na coluna das freguesias a extinguir, quantas lá estão? É que em todos os momentos em que fizemos extinção de freguesias nesta casa, como ainda recentemente com a reforma administrativa de Lisboa, foram enumeradas as freguesias a extinguir, para que em nenhum momento ninguém pudesse invocar que uma determinada freguesia não estava extinta. E os senhores com estas não fazem isto. E por isso é que há este problema. Outra questão é a da referenciação. Os senhores apresentaram uma proposta que nos apresenta um instrumento cartográfico. Pode ser muito eficaz. Só que nós temos é que votar agora quais são os limites. Exatamente. Isto não são os limites. Exatamente. Isto é a forma de depois fazer o mapa. Digam as coordenadas. E eu refiro apenas um exemplo muito recente de uma proposta do PSD apresentada nesta Assembleia. Para terminar, Sr. Deputado. Sra. Presidente, se não é para esclarecer, então terminamos e vai assim.
Faz favor. A Lei 61/2012, que é a lei que alterou os limites territoriais entre Faro e Loulé, debruçou-se com este problema. Como é que a lei foi feita? Tem a enumeração dos marcos, pontos de coordenadas e descrição dos limites. Tem um quadro, Sr. Deputado, diz assim: São Pedro de Almancil, marco situado junto à Casa do Guincho, no local da antiga Casa da Guarda Fiscal, na Praia de Faro. O limite segue em linha reta no sentido nordeste até o ponto de coordenadas e por aí adiante. Os senhores o que apresentam é um mapa em branco. E onde é que está resolvido este problema? Mais, se virmos a reorganização administrativa de Lisboa, nós vemos aqui, por exemplo, a freguesia de Marvila. Diz assim: os seus limites confrontam a sul, Parque da Bela Vista, Estrada de Chelas... E o deputado, eu creio que já esclareceu e um exemplo chega. E, portanto, os senhores têm que nos dizer qual é exatamente o mapa, porque esta Assembleia não pode aprovar um mapa em branco. Isso não é possível, nunca aconteceu e não pode acontecer. Tenho o sinal do... Sra. Presidente, faltava só a questão do município de Santarém e da Gulgã, e é a última questão. Mas se não for possível... Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Leitão Amaro. Quem tem que esclarecer é a maioria, não sou eu, Sr. Sra. Presidente, eu peço desculpa, mas é que entrou uma proposta nova e eu acho que isto tem que ser bem debatido. Eu, aliás, quero relembrar que no processo da reorganização administrativa de Lisboa, nós tivemos que estar aqui sujeitos a uma mensagem do Sr. Presidente da República, que, aliás, tinha razão de ser. E, portanto, eu acho que devemos todos estar com muita atenção ao que estamos aqui a fazer. Senhora Presidente, o Sr. Deputado Leitão Amaro, eu, francamente, acho Sr. Deputado, mas o Sr. Deputado pediu a palavra para que interpelar efeitos? a mesa Sim, sobre para... estas questões que estão em debate e em esclarecimento. Sr. Deputado, mas é algum esclarecimento sobre algum facto novo já da proposta? Sim. Faz favor, Sr. Deputado, eu pedia que fosse breve. Eu gostaria que o Sr. Deputado Leitão Amaro nos explicasse então qual é, à semelhança do que tínhamos na proposta de Faro Loulé, qual é o limite oeste da freguesia de Águas Livres, da nova freguesia de Águas Livres no município da Amadora. Diga quais são. E queria também dizer, Sra. Presidente, para terminar, que os senhores deputados fizeram uma proposta para inserir a referência à alteração dos municípios de Santarém e da Gulgã. Pedia que concluísse, Sr. Deputado. Presidente, eu posso não fazer a interpelação, posso não fazer, mas como entrou uma proposta nova completamente diferente, então a mesa que distribua novos textos... Por ser nova é que eu estou a dar a palavra ao Sr. Deputado. Faz favor de concluir. Eu vou já terminar, não demoro nem um minuto. Quanto à questão dos municípios, Sra. Presidente, há aqui uma referência agora à questão da transferência da freguesia de um município para o outro. O problema é que esta lei diz no seu artigo 1º que o seu objeto é a reestruturação das freguesias, não diz nada sobre municípios. E, finalmente, uma questão que não foi esclarecida, das que eu coloquei no início, é a questão das comissões instaladoras. Porque é que as freguesias nas quais está prevista a comissão instaladora não têm a competência de preparar o ato eleitoral e porque é que para as freguesias por agregação não há comissão instaladora? Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, há uma coisa em que o Sr. Deputado Altino Bessa tem razão. Esta lei foi muito discutida nos municípios e nas freguesias. O problema é que a esmagadora maioria deles se manifestaram contra esta lei. E, ao contrário da sua vontade, esta maioria quer impor uma lei contra tudo e contra todos. Uma lei contra as freguesias, contra os municípios, contra os autarcas e contra as populações. E, portanto, ela não tem a legitimidade que aqui é anunciada, porque é feita contra aqueles que se pronunciaram, ou a esmagadora maioria deles. Esta lei insere-se num plano de ataque ao poder local, com a desgraduação das competências dos municípios, com a retirada de poderes de discussão, com a limitação do financiamento e com a sua substituição em termos de competências por entidades supramunicipais que não têm legitimidade democrática. Esta lei certamente não poderá chegar ao fim, não poderá vir a ser aplicada. Porque se fosse, estaríamos perante uma situação tumultuosa no ordenamento do território. E estamos certos que o Sr. Presidente da República não deixará de olhar para a situação que aqui está criada com este projeto de lei que agora foi aprovado. Não deixará de olhar para mapas em branco
cuja aplicação, segundo a cartografia que aqui foi aplicada, permite variações de centenas de metros na definição da linha de fronteira. É mais ou menos como dizer que a fronteira de uma freguesia fica aqui entre a Assembleia da República e algures o fundo da Avenida Dom Carlos. E isto não pode fazer-se, Sra. Presidente. Nós precisamos de saber exatamente quais são as fronteiras. Não podemos ter fronteiras a olho, indefinidas e que vão ser alvo de disputa política, administrativa e eleitoral. Uma lei que não atribui a possibilidade, a necessidade de existirem comissões instaladoras em todas as novas freguesias. Quem é que vai preparar as eleições? Quem é que vai preparar as eleições autárquicas nas freguesias que foram extintas ou que se mantêm no limbo até às eleições? E só algumas terão comissões instaladoras. Para terminar, Sr. Deputado. Vou já terminar, Sr. Presidente. Uma lei que se afirma como uma lei de reorganização do território das freguesias, mas depois no meio tem uma alteração do território de municípios. Uma lei que atribui sedes sem justificação e base legal, porque diz a Lei 22 é que cada freguesia só tem uma sede. É o que está lá escrito. E os senhores têm aqui a Vila Nova de Gaia num outro concelho, freguesias com várias sedes. Isso é ilegal e está contra a vossa própria lei. Esta lei não poderá, se ainda houver um resto de dignidade nas instituições, não poderá ver a luz do dia, porque é um tumulto, é uma martelada nas freguesias e é antidemocrática.